Olá, irmãos, bom dia! Que bom a gente estar reunido aqui mais uma vez nesse lugar para juntos a gente poder continuar a nossa jornada devocional clamando ao Senhor Jesus por renovo na nossa vida, por renovo sobre as nossas famílias e sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade. Esse projeto que tem o intuito de fazer com que a gente permaneça juntos durante todo esse tempo em que a gente está celebrando os 38 anos da nossa igreja, tem o objetivo de ser um bálsamo para o nosso coração e trazer aquilo que o Senhor Jesus tem para ministrar para conosco. Ontem, no primeiro dia dessa jornada, a gente conversou a respeito do povo de Deus do Antigo Testamento, Judá, que por bastante tempo sofreu nas mãos dos seus opressores, os babilônios, que os levaram para o exílio e durante 70 anos eles ficaram presos ali. Isaías, o profeta, escreveu a respeito de um tempo em que eles seriam restaurados. E essa restauração que eles tanto esperavam, que eles tanto desejavam, viria através de uma pessoa que Isaías decide chamar de o servo do Senhor. A gente vê na história que, num tempo histórico, foi Ciro, rei da Pérsia, que mandou os judeus voltarem para sua terra, habitarem novamente as regiões de Judá. Porém, Ciro, o rei da Pérsia, ele não se encaixa perfeitamente nas descrições feitas por Isaías a respeito do servo do Senhor. Ciro não cumpriria totalmente aquilo que Isaías profetizou quando lá no comecinho do versículo 1, Isaías diz que o Espírito do Senhor estaria sobre esse servo para que esse servo pregasse boas novas ao povo quebrantado de coração. O Espírito do Senhor repousa apenas sobre ungidos. No Antigo Testamento apenas 2 vezes isso aconteceu. A primeira foi quando Saul foi ungido rei e a segunda vez foi quando Davi também foi ungido rei. O Espírito do Senhor repousa apenas sobre aqueles que têm aliança com o Senhor. Apenas aqueles que conhecem Deus e Yahvé como o Senhor da sua aliança. Ciro jamais teria esse nível de conhecimento. Então, se Ciro não cumpriu toda a descrição que Isaías fez, quem poderia salvar Israel e libertar Israel de um cativeiro muito maior do que aquele cativeiro babilônico? Quem poderia acabar com a escravidão a qual toda a humanidade estava submetida? Lucas, no seu evangelho, conta pra gente uma passagem muito inusitada na qual Jesus usa esse texto de Isaías e refere-se a si mesmo como esse servo do Senhor, como esse ungido do Senhor que viria para libertar Israel, libertar toda a humanidade do cativeiro do pecado. Lá no capítulo 4, nos versículos 16 a 21, Lucas conta o seguinte episódio. Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então, deram para ele, para Jesus, o livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, Jesus achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todo o anseio que Isaías começa e proclama no seu livro, nas suas profecias, toda a espera que os judeus viviam aguardando por uma libertação definitiva, não apenas dos seus opressores, mas também da opressão do pecado, da opressão do inferno e de Satanás, Jesus vem para libertá-los. Eu uso essa palavra opressão não no sentido que ela é usada e difundida hoje, mas no sentido que o próprio Isaías usa para dizer que o Senhor viria e quebraria a vara dos opressores que colocavam julgos pesados sobre Israel, julgos pesados sobre o seu povo. Irmãos, tantas vezes a gente olha para pessoas que querem se vender para nós como possíveis libertadores.
possíveis libertadores políticos, possíveis libertadores da nossa situação pessoal. Às vezes a gente deposita as nossas esperanças em líderes religiosos, a gente deposita a nossa esperança em pastores, a gente deposita a nossa esperança no nosso cônjuge, em familiares. Eu não sei aonde você tem depositado a sua esperança, mas eu quero te dizer que a esperança que o povo de Deus no Antigo Testamento tinha, a esperança que todas as pessoas quebrantadas, sofridas, machucadas nessa vida podem ter, essas esperanças só vão encontrar seu cumprimento, a sua realização e a sua satisfação quando elas olharem para o servo do Senhor. E o servo do Senhor é o Senhor Jesus. Não há outra pessoa que possa ocupar esse lugar de governo. Não há outra pessoa que possa ocupar esse lugar de centralidade na nossa vida e na nossa igreja. Jesus é o servo do Senhor que veio para nos libertar. Jesus é o servo do Senhor que veio para nos curar. Jesus é o servo do Senhor que veio para dizer e proclamar para nós boas novas, boas notícias. Jesus é o servo do Senhor que veio para trazer renovo sobre nós, um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país. Você deseja viver esse novo tempo? Te convido a orar. Querido Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus. Ajuda-nos a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a olhar para o servo sofredor que deu a sua vida na cruz para nos libertar da escravidão cósmica do pecado. Ajuda-nos a olhar para o Jesus que hoje traz consigo o cumprimento de todos os nossos anseios, de toda a nossa necessidade por libertação e por vida eterna. Ajuda-nos a colocar Jesus no centro da nossa vida e a não dividir esse lugar no nosso coração com ninguém. Eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos, confiado no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Eu desejo a você um dia abençoado, cheio da paz, cheio da alegria de Jesus e desejo que Ele assuma esse lugar de governo na sua vida e no seu coração. Um grande abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.